Fala galera, bem-vindos ao Aqui Gourmet e hoje nós iremos falar sobre o Doutor Estranho. Então galera, o Doutor Estranho, que é um dos personagens mais icônicos da Marvel, assim, em termos de força e respeito que os outros personagens têm dele, ele foi criado pelo Stan Lee e Steve Ditko, lá em 1963. Ele dividia uma revista com o Tocha Humana original, e a gente não falou desse cara até hoje, né? A gente pode falar, mas um dia, quem sabe? Ninguém pediu também, Ninguém pediu. E também esse nome, do Doutor Estranho, não era o nome original. Por causa que o Stan Lee tinha usado num vilão do Homem de Ferro, muito tempo atrás. Um pouquinho de tempo atrás lá, com um vilão meio genérico, mexia com as máquinas, era um cara normal e tipo, descartado, né? Descartado. Stephen Strange era um neurocirurgião muito famoso, né? No caso, ele era o melhor neurocirurgião lá ali de Nova York. E eu acho que do mundo na época. Só que o problema é que ele era totalmente ganancioso, frio, né? Ele era rancoroso, ele era tipo, tudo de ruim que uma pessoa é. Ele era o Tony Stark, certo? Ele era meio que Tony Stark. Então, tipo, ele... Mas não fazia piada. Mas ele não fazia piada, né? Então, ele era ainda mais cuzão, né? Ele era um pouco mais cuzão. Só que, né, acabou que ele sofreu um acidente de carro. E então tudo aquilo que ele tinha foi se perdendo. Certo? Tipo, ele nem se interessava muito pelos pacientes, assim, ele não era um médico bom que ele queria só curar, né? Ele queria grana, certo? Então depois que ele sofreu o acidente, ele acabou meio que perdendo tudo, porque ele perdeu o movimento das mãos, certo? Então ele não pôde mais operar e nenhum dos médicos conseguiu ajudar ele. Então ele foi atrás de meios alternativos para conseguir curar a sua mão. E indo atrás dos meios alternativos, ele acabou empeorando todos os seus bens até não sobrar muita coisa. E depois de vender todas as suas coisas e faltavam algumas coisinhas ainda pra ele vender, ele tava nos bar lá, ele provavelmente tava em depressão, né? Provavelmente tava em depressão. Ele ouviu falar de um ancião no Tibete que poderia curar a mão dele e ele tem algumas coisas, poderes, algumas coisas assim. Aí ele falou, porra... É a última, né? A última tentativa, então vamos lá. Ele vendeu tudo que ele tinha, o resto lá, mandou embora e foi pro Tibete procurar esse suposto ancião, né? Depois ele foi pro Tibete e acabou encontrando com o ancião, mas ele falou, cara, sua mão não vou curar, não dá pra curar sua mão. Porque só que tem um porém, o ancião viu que ele tinha um potencial pra ser o futuro Mago Supremo. Apesar de ser ruim, ele não era de todo ruim. Por dentro ele tinha uma coisa boa dentro dele. Coisa do ancião, né? Coisa do ancião. E nisso, o Strange não quis, ele falou, mano, eu não quero ser treinado, tá ligado? Arruma minha mão pra mim voltar a ter grana, mas não. Daí ele se recusou, mas tava uma tempestade e não conseguiu ir embora. E lá ele viu o aprendiz, né, do ancião, o Barão Mordo, atacando o lugar. Viu que o Barão Mordo tava fazendo os esquemas lá pra acabar com a vida do ancião. Só que, né, o ancião já tava ligeiro, já tava ligeiro, já sabia do ataque. E daí ele viu que o Strange era realmente bom e decidiu treinar o Strange pra ser seu sucessor. Ele treinou magia durante 7 anos com o ancião. E cara, 7 anos com o ancião, provavelmente... Dá pra aprender bastante coisa. Ele montou seu Sanctum Sanctorum lá na década de 70 em Nova York. E desde então ele ficou lá. Nesse período ele ainda foi ajudado pelo Wong, né? O Wong, pra quem não sabe, é o assistente, né, do Doutor Estranho. Ele vem de uma linhagem de assistentes, né? Ele é o último dessa linhagem que sempre ajudou os anciões, né? Tipo, é meio que um sistema já de vidas passadas, digamos assim, certo? E ele veio ajudando e até treinando o Strange em artes marciais nesse tempo. E o Strange, nesse tempo todo, ele foi combatendo entidades fora do conhecimento da Terra, certo? Tipo, entidades místicas e demônios e coisas de outras dimensões. A lista de poderes do Strange é enorme, certo? Ele além da feitiçaria, ele tem telepatia, telecinese, ele tem projeção astral, ele voa por causa do manto, o manto faz ele voar. E ele também é mestre em artes marciais, como se não bastasse, certo? O Wong treinou ele muito bem, então ele meio que consegue se virar no braço. Caraca! E pelo que se sabe, ele também tem poucas fraquezas, certo? Mas as fraquezas dele são bem peculiares, até tipo, com um ser tão poderoso. As fraquezas dele são o quê? O corpo dele, certo? Porque querendo ou não, ele é um humano, ou seja, ele pode tomar um tiro, morrer, tomar veneno e acabar morrendo, certo? Então, tipo, apesar de ser um mago supremo, isso conta muito.
A outra fraqueza dele é que ele depende da sua voz e das suas mãos pra ignorar lá os paranauê dos poderes dele. Então se ele tiver tipo, amarrado, amordaçado, não faz nada. Fica meio ruim pra ele. E eu acho que a fraqueza mais peculiar dele é que ele não consegue reproduzir o que a ciência já reproduziu. Tipo, ele não consegue reproduzir um remédio misticamente assim, porque a ciência já faz isso. Então, tipo, isso é bem bacana. Isso é bem bacana de pegar pra ver, porque, tipo, por mais que seja poderoso, assim, ele não pode fazer certas coisas simples, né? Então, é bem legal esse conceito. E no decorrer dos anos, o Stephen Strange, ele ficou muito de escanteio, né? Assim, não talvez dos escritores, mas do público não do público, assim, mas dos heróis, dos Vingadores, dos X-Men e tal. Porque ele combatia as batalhas dele em outro plano, entendeu? E ninguém sabia se... Tanto que no trailer, saiu um trailer hoje, do Doutor Estranho que eu tava vendo, o Wong fala lá, tipo, os Vingadores, eles resolvem as ameaças físicas, a gente tem que fazer outras coisas. E é esse bacana o conceito dele. Sim, sim. Por causa que, por exemplo, assim, tá? Os Vingadores param a invasão dos Skrull, tá ligado? Mas não, o Doutor Estranho para um deus de matar a Terra, tá ligado? Que ninguém sabe. O Shumagorá. Não, os caras assim, caralho, essa porra, isso aí ele pode fazer. E que se aparecesse na Terra, mano, já era. Engolir a Terra em 2 minutos. E teve um momento peculiar que o Loki conseguiu colocar ele contra o Thor. Meu, quem que o Loki fez? Não sei, cara. O Deus não passa. Mas, cara, imagina ele chegando, cara, falar, o Estranho, fala, pega o Thor lá, mano. Pra ele colocar o Estranho contra o Thor, o cara foi muito bom de lado, assim. Foi. Mas claro, depois o Estranho viu que era uma farsa e acabou acabando com o Loki ali. Então, foi mais ou menos nessa época aí que o Estranho começou a entrar pra comunidade heróica, né? Que a galera meio que tomou conhecimento da existência dele lá. E o bacana é que quando ele começou a fazer parte da comunidade heróica, ele fez uma parceria com o Homem-Aranha, cara. Pô, sim, cara. Ninguém odeia o Homem-Aranha, né? Não adianta, cara. Fora o Jameson, ninguém odeia o Homem-Aranha. E pior que todo mundo, se for pegar assim pra ler, eles fazem parceria com o Homem-Aranha, cara. Qualquer personagem. Então. E os dois vêm sendo parceria recorrente. Se você for pegar pra ver, tem muitos arcos em quadrinhos assim, até no desenho perfeito de 1994, tem lá a participação do Estranho. E é bem bacana você ver a amizade entre os dois. E o bacana é que depois desses acontecimentos aí, cada vez mais ele tá ativo na comunidade heróica. Isso é bom e o povo respeita ele, que sabe que ele é o cara, tá ligado? Sim, exatamente. Strange também patinou muito, né, entre suas histórias solo e outras participações em sagas. E ele só veio entrar definitivamente nos Vingadores nos anos 2000, lá com os Illuminati, certo? Um pouquinho antes de Guerra Civil, acho que você deve ter lido isso. Que ele fez parte de uma equipe, tipo, foda. Foi lá, né? Mas ele sempre, desde então, veio participando de todas as grandes sagas da Marvel, certo? Ele só ausentou mais mesmo em Guerra Civil, até pra equilibrar. Porque não adianta, ele podia parar a guerra se ele quisesse. Tiraram o Hulk, tiraram o Thor, porque não ia dar mesmo. Não ia dar. Então, aí depois, ele voltou e desde então, toda a saga tá o cara lá. Fazendo sua participação. Super importante. E geralmente é de suma importância a participação dele na saga, certo? Então, é um personagem a se considerar fodelíssimo. E o legal dele é que ele não é principal, entendeu? Sim. Então ele ser foda não faz diferença. Não faz diferença nenhuma ele ser foda. Se fosse o Capitão América seria chato, tá ligado? É chato, exatamente. É bacana você ver um personagem assim. Então, como todos os personagens que a gente já falou aqui, ele teve muitas altas e baixas, teve saga ruim, teve saga boa. Teve época que ele parecia o Ozzy Osbourne, né? Era horrível. Mas certas coisas não precisa nem falar aqui, né? Porque... Sim. Não agrega. Não agrega. E ele chegou até a perder o manto de Mago Supremo pro Dr. Voodoo, né? Mas foi por merecimento mesmo, sabe? Sim, não foi uma batalha, o Dr. Voodoo não foi ruim, ele meio que passou, o Dr. Voodoo foi foda e foi lá e tomou, mano. Só que depois, né? Ele acaba tudo acaba voltando. Ele tá cada vez mais importante no universo Marvel, inclusive agora nas Guerras Secretas, e tá... Cara, se continuar assim, continue. Exatamente. Então, galera, aqui a gente vai dar umas recomendações de leituras pra vocês lerem, né? É sempre bom, né? Agregar mais o conhecimento do personagem. E a primeira indicação é uma Doutor Estranho, Uma Terra Sem Nome e Um Tempo Sem Fim. É a mesma coisa, tá? Não é duas, é uma só. Que nesse quadrinho, em especial, ele é perseguido pelo Dormammu e o lacaio dele, Barão Mordo.
E ele tem que achar uma entidade cósmica chamada Eternidade que vai livrar ele desse problema. Então, esse quadrinho tá na capa preta do Salvat, então dá pra você procurar aí, né, nas grandes lojas. Acho que vale a pena. E é uma HQ bem antiga e ela tem uns desenhos muito psicodélicos assim já, e eu acho que é o que mais vai cair ali no filme, né, que a galera vai ser bem psicodélico. E lá realmente tem um desenho assim que você fica meio... o que tá acontecendo? Segunda recomendação de leitura é Doutor Estranho, Uma Estranha Realidade, certo? Nesse quadrinho, o ancião morre, certo? O ancião vem a falecer. E é aí que o Doutor Estranho herda o manto de Mago Supremo do universo, no caso, certo? Então ele tem que enfrentar um bruxo vindo do futuro, que ele vem, né, para o nosso tempo, a fim de sugar toda a magia do universo e se tornar um deus. Essa história é bem aclamada pelos fãs, certo? E ela é muito bem escrita, pelo que parece. E eu preciso ir atrás de ler mais sobre ela, assim. E nossa última recomendação é o famoso Doutor Estranho e o Juramento, que muita gente já leu. Tem até a fotinho do Cumberbatch comprando esse na banca. Exatamente. Essa também tem na capa preta do Salvat, certo? Tem review específico aqui no canal. Aqui já no canal. Então, pra falar pouco, certo? A gente vai falar que é a mais explorando a relação dele com o Wong, Que é muito top. que é muito boa a relação dele com o Wong, certo? E a relação dele com a Enfermeira da Noite também, né? Que tem a relação lá. E explica muito sobre escolha, certo? Isso, verdade. A escolha que ele tem que fazer no quadrinho é muito foda. É muito foda. É muito foda, então vale a pena ler, certo? E, sei lá, vamos fazer aqui uma menção rosa a Doutor Estranho e Doutor Destino. Nossa, verdade, né? com certeza. Porque aquilo lá é muito bacana também atrás de ler, porque são dois opostos assim, só que você acaba entendendo mais o Doutor Estranho, tanto o Doutor Estranho quanto o Doutor Destino. Então, também vai atrás de ler que tem aí ainda na Se acha pra comprar aí por 10 contras na história. Então vai atrás de ler que tem muito material bacana do Doutor Estranho pra ler, cara. E aqui vai umas curiosidades, né? Porque todo personagem tem umas coisinhas engraçadas e diferentes. A primeira que eu vou citar aqui é... A gente já fez especial sobre Jessica Jones, né? E nesse especial eu falo pra galera ler o The Pulse, né? E nesse The Pulse tem o parto da Jessica Jones, que ela tinha a filhinha Danielle, que é em homenagem ao Danny Rand, que é o Punho de Ferro. Os caras é mó brother, né? Os caras aí rola brotheragem, mano. E quem fez esse parto? Doutor Estranho, o parteiro da Marvel, né? Bizarro, né? O cara fazer um parto, mas tudo bem, né? Doutor, né? Então, doutor, acho que pode. A próxima curiosidade é que talvez alguém não saiba, certo? Mas o Doutor Estranho já teve um filme. Sim, ele teve um filme na década de 70. Lá em 78, a CBS criou um piloto para uma série de 93 minutos, mais ou menos. E, tipo, era horrível, era muito ruim, certo? Parecia um filme pornô antigo, então não foi levado pra frente. Mas só que bem mais pra frente, em 2007 saiu um filme de animação. Esse sim, é bacana de ver, acho que até um dos melhores da Marvel. Tipo, é difícil um filme de animação bom da Marvel. Marvel tô ultimamente então. Aí, então aquele lá é realmente bom, que ele traz muito dos quadrinhos antigos assim, então vale a pena ver. E uma curiosidade muito engraçada é que o Doutor Estranho ficou bem famoso num público usuário de entorpecentes, podemos dizer assim, por causa das cores, as coisas psicodélicas que tinha no quadrinho. E já foi dito até em revistas que os escritores, antes de escrever Doutor Estranho, usavam LSD ou qualquer outra droga e ia lá escrever e desenhar. Deve ser bacana, né? Deve ser bacana, não sei. Eu não sei, é que falou, ó, pegue brise. Aqui os caras levaram muito ao pé da letra. Antes de ver o filme deve ser treta. Pelo trailer, antes de ver o filme usar o bagulho deve ser muito treta. Nossa. Não quero não. A próxima curiosidade é que a mansão, né, onde o Doutor Estranho vive, em Greenwich Village, Baker Street 177, lá na cidade de Nova York, era o endereço real, certo? Era o endereço do escritor, do roteirista da época lá, do Doutor Estranho. E a galera até ia lá, tipo, a galera ia lá, batia na casa do cara. Hoje é inferno, né? Hoje em dia não tem mais essa. Até os caras também. Não, os caras ia ser muito infernal aqui. Aí a galera ia lá bater e o cara realmente morava lá, é bacana, né? O cara falou, pô, essa ideia aqui, né? Bordelhos de casa. Bordelhos de casa. E outra curiosidade é que Doutor Estranho, também como surfista prateado, faz parte dos heavy metal, rock and roll da vida, né? Universo musical, velho. Porque no álbum Sourceful Secrets, lá do Pink Floyd, foi totalmente inspirado nas histórias antigas do Doutor Estranho. Aí se vê, né? Pink Floyd, nada mais psicodélico que Pink Floyd, né? Então vamos misturar aqui. Misturar com magia, com magia, psicodelia LSD, combina bem. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui contando um
pouquinho sobre o Doutor Estranho, né? Porque a gente não quis entrar em umas coisas meio random pra não tirar o contexto aqui, né, do E vídeo. até porque tem muita coisa também, tipo, muita coisa mística, é difícil explicar, certo? Coisas universais, assim, então a gente decidiu meio que simplificar, mas espero que vocês tenham entendido tudo. Então é isso, galera. Curta o vídeo se você gostou, tá? E vê que nos últimos vídeos que vão estar por aqui. Isso aí. Confere aí na descrição, né? Tem todos os nossos parceiros aí. E confere também lá a página no Facebook. E eu acho que é isso aí. Isso é isso, galera. Até a próxima. Tchau, tchau. Aí ele voltou lá pra Nova York e montou seu Sanctorum. Santum Sanctorum. Sanctorum, velho. Sanctorum. Santum Sanctorum. Santum Sanctorum. Certo, né? Não é? Santum Sanctorum. Sanctorum. Não é santuário mágico, filho? Santum Sanctorum. Então não é fácil, não, velho. Sanctum Sanctorum. É o nome fácil, Sanctum Sanctorum. Quer que eu fale? Não é um santuário de magia? Não, é Santum Sanctorum, sempre foi. Até nos desenhos antigos, é Santum Sanctorum. Tinha Caralho. dublagem pra você não, mano. Santum Sanctorum. Santum Sanctorum. Tá bom, então. E a língua presa do caralho. Caralho.